Muito bem, então, pessoal. Então, dando continuidade aqui ao nosso jogo, vamos então para a terceira rodada, certo? Antes de mais nada, né, como a gente tinha visto aqui, deixa eu só pegar a folhinha aqui da ordem do turno. A primeira coisa que se faz na rodada é colocar um marcador na carta de agenda. Como agora eu tenho 3 marcadores e o limiar é 3, a agenda vai avançar. Então a gente vira a carta, lê o que está atrás. Bom, o que aconteceu? Agenda 1B, lapso temporal. Sua casa continua mudando diante de seus olhos. As paredes apodreceram e o chão de vários cômodos virou terra. É quase como se vocês tivessem sido transportados para um lugar completamente diferente. Porém, vocês ainda reconhecem os elementos do que antes era sua casa. O investigador líder deve decidir, no caso, o Roland Banks. Escolha 1. Cada investigador descarta uma carta aleatória da mão, ou o investigador líder sofre 2 de horror. Eu só tenho o Roland Banks, que é investigador-chefe, só tem 5 de sanidade. Então não é bom colocar horror sobre ele, seria o dano mental. Então vamos fazer com que cada um dos investigadores perca uma carta aleatória, certo? Então vamos embaralhar então as mãos e descartar uma carta aleatória de cada um, certo? Vendo aqui então, ele perdeu aqui a perícia peitar e o Skids. Vamos ver o que ele vai perder. A outra lanterna. Tá, isso foi só o efeito do avanço da agenda. Agora vamos ver a nova agenda. A Ascensão dos Carniçais é o nome do novo capítulo da agenda. O limiar agora é 7. O chão sob seus pés está cedendo e vocês conseguem ver uma vasta rede de túneis emaranhados na escuridão abaixo. Formas e silhuetas de criaturas estranhas se movem pelos túneis tentando achar uma maneira de subir. Vocês provavelmente não querem estar aqui quando eles conseguirem. Então tem umas criaturas aí subindo. Vamos ver, subindo pelo que mesmo? Subindo por túneis aqui embaixo da nossa casa. E a gente tem que correr para não ter que lidar com eles, certo? Próxima coisa então, cada investigador vai lidar com uma carta de encontro. Primeiro o Roland Banks, na ordem que a gente discutiu no turno anterior, certo? Roland Banks, primeiro inimigo do jogo, ele encontrou um carniçal voraz. É um humanoide monstro carniçal. Diz ali, presa, vida restante mais baixa. Essa presa aqui no momento não influencia em nada. Se influenciar eu explico o que significa, certo? Mas o inimigo funciona assim, tá? Quando você tira uma carta de inimigo, você tem uma área, que é a área onde estão os problemas que você vai enfrentar, que é a área de ameaças. Vamos dizer que a área de ameaças seja aqui, no Roland Banks, certo? O inimigo fica na área de ameaças. Quando você puxa o inimigo e o inimigo fica na sua área de ameaças, significa que você está engajado com o inimigo, certo? O inimigo aqui, ele tem 3, ali na parte superior da carta, tem 3 números 3. Tem no lado esquerdo, tem 3 com um punho, no lado direito tem um 3 com um pezinho com asa, tá? Aquilo ali significa
o 3 do lado esquerdo é a força com a qual você tem que comparar a sua força para um teste de combate. Se você for bem sucedido num teste de combate normal, você causa 1 de dano no inimigo, né? A vida do inimigo é aquele número 3 do meio, então você precisaria causar 3 de dano nesse inimigo para matar ele, certo? E o 3 do lado direito ali, com fundo verde, tá? É o que você precisa para fazer um teste de evasão. Como é que é o teste de evasão? Você vai testar a sua agilidade contra esse 3, e se você for bem sucedido, o inimigo sai da sua área de ameaça, vem para o local onde você está e fica exausto, certo? O inimigo exausto ele significa o quê? Significa que se você fizer outras ações que não sejam a de combate, a de evasão ou as ações de negociata ou de renúncia, né, você não vai ser atacado por esse inimigo, certo? Porque quando o inimigo ataca você, vejam aqui, ó, em cima um pouquinho da figura dele tem um sinal ali de coração, tá, de dano físico, e um de dano mental de horror. Quando esse inimigo ataca, ele causa em você um dano físico e um dano mental, certo? Mas por que eu teria então que, se o inimigo só está sentado aqui, ele só vai atacar se eu fizer outra coisa? Por que eu tenho que combater ou evadir ele? Porque se você deixar ele na sua área de ameaça, e aqui estou eu tentando ajustar o foco de novo, se você deixar o inimigo na sua área de ameaça, na fase de inimigos ele vai atacar você, certo? Então é assim que funcionam os inimigos. Eu mexo assim a mão para ver se a câmera ajusta o foco. Daqui um pouco ela ajusta, tá? Certo, vamos ver então aqui o flavor text. A visão da coisa levantou a questão: nós comemos para viver ou vivemos para comer? Né? De tão horrendo que é esse carniçal voraz. Então apareceu um carniçal voraz pro Roland Banks no corredor. O Skids, o que ele vai achar o Skids? Ele tá, eu acho que isso aqui deve ser a carcaça podre que ele achou lá em cima, né? Porque de novo é a mesma carta do turno anterior, restos putrefatos. Ele vai ter que testar sua força de vontade contra 3 de novo. Vamos ver se tem algo que pode nos ajudar aqui. Nada aqui, do lado do Roland, né? Sabe que ele só pode ajudar com 1. O Skids tem essa carta aqui. Eu posso usar esses 2 ícones de interrogação aqui, jogar essa carta fora, ao invés de usar ela como um evento, para ajudar ele no teste. Então a força de vontade dele seria 2 mais 2, 4 contra 13. É a única coisa que eu tenho aqui que pode me ajudar. Então eu vou jogar fora essa carta, pegar o saco e fazer o teste, né? Se ele falhar, ele vai tomar 1 de horror para cada valor que ele falhar, né? Então nós mexemos o saco aqui e tiramos uma ficha do caos daqui. Opa! Menos 2. Então é 4 menos 2, 2 contra 3. Ele falhou por 1, então ele tomou um sustinho com os restos putrefatos. Ele toma 1 de horror. Tá, essa foi a fase do Mitos. Agora então vamos para a fase de investigação, certo? Primeira coisa, vamos começar com o Roland Banks, certo? Tá? Eu vou tentar matar esse inimigo com um tiro só, certo?
Como? Eu tenho essa arma, tá? A .45 automática, tá? Ela me dá mais 1 de força, né? Então o Roland Banks ele tem 4, mais 1, 5. E se eu for bem sucedido no combate, com essa carta eu causo mais 1 de dano. Então eu causaria 2 nos 3. Mas eu tenho essa perícia que é o golpe feroz, que dá mais 1 de força. Então se eu usar essa carta aqui, tá? Se eu usar essa carta aqui nesse combate, eu adiciono mais 1, então seria um 6 contra 3. E se o ataque funcionar, eu causaria 3 de dano no inimigo e ele morreria com um ataque só. Certo? Então vamos fazer isso. Eu vou gastar uma bala da automática, tá? .45 automática. E eu vou vir aqui pro saco do caos fazer o teste de combate 6 contra 3. Certo? 6 contra 3. Eu venho aqui e vou tirar menos 2. 4 contra 3. Ataque bem sucedido. 3 de dano. O inimigo morre. Se tivesse uma pista aqui, o Roland Banks, pela habilidade de reação dele, iria achar uma pista. Certo? Tá. O que nós vamos fazer agora? Vamos nos preparar mais um pouquinho. Tá? Eu vou aqui usar minha segunda ação para ganhar um recurso. Então ele fica com 3. Certo? E vou gastar os 3 recursos para trazer um cão de guarda. Não, o cão de guarda ou a machete? Deixa eu pensar um momento. Vou trazer a machete para o jogo, tá? Ele também é uma arma, um item de arma corpo a corpo. E também tem uma ação de lutar, que eu recebo mais 1 nesse ataque. E se o inimigo atacado for o único inimigo com o qual estiver engajado, ou seja, se eu atacar com a machete o único inimigo que estiver engajado, esse ataque causa mais 1 de dano. Então eu vou jogar fora a lanterna, né? Vocês veem que é um item de mão, porque a lanterna já não tem mais uso, usos, né? Não tem mais suprimentos. Então ele vai fora, tá? E aí acabou então o turno do Roland Banks. Ele matou o inimigo e ainda pegou a machete da cintura lá e se preparou com ela, certo? O Skids está ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele não vai pôr nada ainda, né? Não vai pôr nada da sua mão. Ele só vai tentar achar aquelas 3 pistas ali e encerrar aquele problema. Então vão ser 3 ações de investigar, no mínimo, né? Bom, eu tenho 2 aqui que eu posso ter uma 4ª ação, qualquer coisa. Então vamos para a primeira ação de investigar. Vem aqui para o saco do caos. Eu vou testar 3 de intelecto contra 1 de véu e ver o resultado. Certo? O Skids vem aqui e vai tirar o quê? Menos 2. 3 menos 2, 1. 1 com 1. Sucesso. Então, eu tiro essa ficha valendo 3, né? Não se esqueçam que essa ficha vale 3 pistas. Ponho 2 de troco aqui. E o Skids ganha mais uma pista. De novo. Tem 2 pistas ainda para achar no sótão. Vamos de novo. Mexo o saco. Certo? Tiro uma ficha. Menos 1. 3 menos 1, 2. 2 é maior que 1. Passou. Última investigação. Percebam que eu não estou usando a lanterna. Por quê?
porque aqui o véu é baixo, tá? Então, mais uma vez, mais uma fichinha aqui, 0, 3 mais 0, 3, maior que 1, ok. Ele conseguiu todas as pistas, então nós conseguimos o ponto de vitória para o próximo jogo aqui do sótão, certo? Eu não vou usar esses dois recursos para fazer a quarta ação, acho que não tem necessidade. Acabou então o turno do Skids. Fase de inimigos, não tem inimigo em jogo, nós matamos o carniçal. E agora vem a fase de manutenção, reinicia as ações, vira do lado colorido, não tem nenhuma carta esgotada. Cada investigador compra uma carta e ganha um recurso. Então comprou um policial de rua aqui, o Roland, e o Skid, e vai ganhar um recurso. O Roland, o Skids ou tu vai comprar um estoque de emergência, que é um evento para ganhar dinheiro, bem útil pro Skids, e ganha um recurso. Certo, gente? Então essa aqui foi a terceira rodada. A seguir, a quarta rodada. Por enquanto as coisas parecem estar indo bem. Vamos esperar que continue indo assim, que a gente consiga resolver esse mistério. Certo, gente? Até então a quarta rodada. Certo, então, gente? Então, para começar a quarta rodada, vamos para a primeira fase, que é a fase do Mitos, né? Um marcador de perdição sobre a agenda, e cada jogador então agora vai comprar uma carta de encontro para ver o que vai acontecer com eles. Vamos ver, Roland Banks, ele tirou essa carta aqui, ele vai ficar paralisado de medo, tá? É um evento, tá? Não está focalizando bem, mas eu vou ler aqui para vocês, tá? Revelação: coloque paralisado de medo em jogo em sua área de ameaças. Então ele vem aqui para a área de ameaças, certo? Não é algo que vai fora. A primeira vez que você realizar uma das seguintes ações: mover-se, lutar ou evadir em cada rodada, ela custa uma ação adicional. Então, se o Roland Banks ele for lutar, evadir ou se mover, ele vai gastar 2 ações das 3 para isso. Então isso torna a rodada dele um pouco mais lenta, porque ele está apavorado com essa situação toda, apesar de ele ser um policial federal, né, gente? Forçado. No final do seu turno, ou seja, depois que ele fizer as ações dele, ele tem que testar a força de vontade dele contra 3. Se ele for bem sucedido, isso aqui é descartado. Então isso aqui vai ficar com ele no jogo até ele passar, né? Até ele passar nesse teste aqui. O que é muito ruim, né? Bom, vamos então para para o encontro do Skids. O que ele encontrou? Agora ele achou uns carniçais ali querendo agarrar ele, né? Mãos agarradoras, tá? Revelação: teste sua agilidade contra 3. Para cada ponto que você falhar, sofrerá 1 de dano. É que nem a dos restos putrefatos, só que agora para causar dano, e eu testo a agilidade. A agilidade do Skids é 4, então é uma agilidade boa, certo? Ele vai ter que testar então contra 4. Não tem nada aqui para ajudar a agilidade dele, vai ser só 4 contra 3. Então vamos aqui, né, tirar uma ficha para ver o que acontece com Skids O'Toole.
né? Opa! Ele deve sair bem, vamos ver. Opa! O símbolo ancestral, né, o azul, que ele tem um significado próprio para cada investigador. Então você vem aqui na ficha e vê que o efeito dessa azul aqui, especificamente para o Skids O'Toole, é que dá mais 2 para o teste, então ele tem 4 de agilidade mais 2, 6, contra 3 ele passa. E se você tiver sucesso, ele ainda ganha 2 recursos, então ele agora tem 5 de recursos novamente. Certo? Então com isso acaba a fase do Mitos e a gente passa para o turno dos investigadores, certo? O Skids O'Toole, tá? A primeira coisa que ele vai fazer, a primeira ação vai ser usar esse evento aqui, que ele custa 0 recursos, é uma ação, ele ganha 3 recursos com estoque de emergência. Então agora ele tem ao todo 8 recursos, tá rico, né? A segunda coisa que ele vai fazer vai ser chamar um policial de rua para ajudar ele. Tá? Isso aqui, ó, não é de mão. Esse símbolo aqui significa que ele é um aliado. Você só pode ter um ativo de aliado equipado aqui no seu personagem. O que esse cara faz? Ele dá mais 1 de força pro Skids e eu posso, sem gastar uma ação, descartar ele, né? Mandar ele daqui da área do personagem pro descarte para causar 1 de dano a um inimigo que esteja no meu local. E veja embaixo que ele tem sanidade e saúde embaixo, 2 e 2. Qualquer dano que for causado em mim, eu posso redirecionar para ele. Eu não posso, por exemplo, mandar 3 de dano físico, nem 3 de horror, né? Eu só posso mandar para ele uma quantidade de dano igual à vida ou à sanidade restante dele. Então é como se eu tivesse um pouquinho mais de vida e de sanidade com esse personagem equipado, certo? Então eu gastei 4, tá? E eu fiquei com 4. Minha segunda ação então foi trazer o policial de rua para me ajudar. Né? O cara é um ex-presidiário e chama um policial de rua para ajudar ele, certo? Eu já acreditei nisso, né? Mas enfim, o jogo é assim e assim, né? Terceira ação dele, ele vai se mover pelo corredor. Como quarta, ele vai usar a habilidade dele, vai gastar 2 de recurso para já ir se adiantando. Numa quarta ação, o Skids vai vir para o porão, certo? No porão, né, ele vai entrar no porão e aqui diz: as escadas que levam ao seu porão estão escorregadias e brilham com uma fina camada de gelo. Deve estar frio lá embaixo, então. O porão tem, você pode ver, 2 pistas por investigador. A penumbra é 4, tá? E após alguém entrar aqui, toma 1 de dano físico. Por quê? Por causa do frio, porque o porão do Roland virou uma caverna. Né? E se a gente achar as 4 pistas daqui, a gente ganha mais um ponto de vitória. Forçado. Após você entrar no porão, sofra 1 de dano. Texto. Seu porão parece ter sido substituído por uma rede subterrânea de túneis e cavernas geladas. O frio causa calafrios na sua alma. Então, 3 pistas. Opa! E 4 pistas. Quarta pista. Ele toma 1 de dano físico. O Skids. Ele está cheio de pista e recurso e não sei o que. E aí acaba o turno dele.
Vamos para o Roland Banks. O que ele vai fazer? Ele tem esse paralisado de medo aqui. Vamos fazer o seguinte, não vamos nos mover agora, tá? Ele tá meio paradão aqui, ele só tá, né? O Roland Banks é um cara prevenido, então ele só tá se preparando, né, para o futuro. Então ele vai usar as duas primeiras ações dele, uma para ganhar 2 recursos. Ficou com 3 recursos, ele vai gastar os 3 recursos para colocar um cão de guarda, que também é um aliado, né? Então o aliado dele vai ser o cão de guarda, que tem uma reação, que quando o inimigo atacar, usar dano de combate, ao botar um dano de combate no cão de guarda, o cão de guarda morre o inimigo de volta, causa 1 de dano, né? Ferozmente leal, esses cães treinados são companheiros perfeitos. Então ele vem aqui. Temos um cão de guarda. Vai acabar o turno do Roland Banks, ele vai ter que testar a sua força de vontade contra o 3 dele, contra o 3 do paralisado e medo, né? Ele não tem nada aqui para ajudar ele vai ter que fazer um teste assim mesmo, tá? Então vamos lá, 3 contra 3, é um 0 ou outra coisa que nos ajude aqui, vamos ver o que acontece. Caveira. Caveira é, segundo o cenário, menos X. X é o número de carniçais no local, então vale 0, não tem nenhum carniçal no meu local. Eu passo um teste e me livro disso aqui, certo? Acabou o turno do Roland Banks. Agora cada um deles comprou uma carta e ganha um recurso. O Roland Banks comprou aqui uma carta chamada Hiperconsciência e ganha um recurso. E o Skids comprou um evento chamado Elusivo e ganha um recurso. Certo? Este então foi o final da 4ª rodada. Daqui a pouquinho então vamos continuar com a nossa 5ª rodada. Tudo indo bem. Eu devia ter desvirado já esses caras. Tudo certo? Tudo mais ou menos tranquilo por enquanto. Vamos ver até onde vai isso. Certo, gente?